Durante uma cena de emergência, uma das coisas que você mais vai fazer é avaliar riscos. Só que para isso, a vivência prática, a experiência dentro das operações de resgate, elas vão fazer com que você tenha necessidade de entender muito bem quais são os princípios dos riscos e dos perigos envolvidos na cena de emergência. E quando a gente ouvir falar essa palavra que se chama risco, você tem que entender o seguinte, que o risco é a probabilidade de acontecer uma consequência de determinado perigo latente naquela cena. Para colocar esse cenário prático, o cenário deve ser analisado nos mínimos detalhes, de forma bastante criteriosa, e para que todos esses perigos, eles possam ser controlados ou minimizados. Só que é o seguinte, esse risco, ele nunca vai ser neutralizado 100%. Isso tem que colocar na tua cabeça agora e falar assim, cara, o risco nunca vai ser neutralizado 100%. Sabe por quê? Porque existe uma série de fatores que vão além do nosso controle. Principalmente seres humanos vão estar em todos os locais e podem ser esses fatores complicantes. Ambiente, clima, destino, não importa, né? Você tem que estar se perguntando agora o que é esse tal de risco. E aí a gente fala de risco aceitável e esse risco, mesmo na melhor das equações, o risco sempre vai existir. Mas a gente precisa entender que controlar os riscos é necessário. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa dar uma olhadinha nessa equação aqui. Eu nunca fui muito bom em matemática e quando a gente começa a misturar letra e número, então fica pior ainda. Mas isso aqui eu decorei e aqui é fácil da gente entender o que é risco e como é que ele pode ser minimizado. Então, quando a gente olha essa equação, a gente vê o seguinte, que perigo, ele é dividido por medidas de controle e ele dá o meu resultado, que é o risco. O risco é igual a essa equação, beleza? Quando eu tenho um perigo e uma medida de controle, o meu risco, ele vai ser 1 também, porque eu tenho 1 dividido por 1, eu vou ter um risco 1. O que isso quer dizer? Mesmo na melhor das hipóteses, onde eu tenho um controle para cada perigo, o meu risco sempre vai existir. O risco 0 já era, esqueçam isso, não vai ter risco 0 em qualquer coisa que você vai fazer. Mesmo ficando sentado no sofá lá na tua casa, você ainda tem o risco de não fazer atividade física nenhuma, o teu corpo deteriorar e você sofrer um infarto, por exemplo. Tá? Então, o risco 0 não existe. Até para quem está lá no sofá, sentadinho sem fazer nada, o risco existe para aquele cara. Agora, existe uma coisa chamada risco aceitável e é dentro dessa margem que a gente vai trabalhar, beleza? Conseguiu entender até aqui? Então pega o papel e caneta na mão e se for preciso, volta essa aula e assiste de volta. Mas anota lá no teu caderninho, porque isso é extremamente importante você entender. Tudo é muito importante, né? Mas quando a gente escreve e quando a gente anota o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, as aulas que a gente está tendo, quando a gente faz esse rascunho, a gente coloca, muitas vezes, lembra da escola lá que vocês estavam lá na 8ª série e queriam passar numa prova. E aí vocês começavam a fazer uma cola no papel, ficava desse tamanho, daqui a pouco a cola ia diminuindo para metade desse papel, daqui a pouco a cola já estava desse tamanho assim, daqui a pouco a cola cabia na borracha. Quando a gente fazia isso, o que a gente estava fazendo? Estudando. Chegava na hora da prova, cara, tu nem precisava daquele papel, mas tu estava tão seguro, porque se você precisasse, aquele papelzinho, ele estava ali dentro da borracha, que você fazia a prova com uma maior tranquilidade. Poderia jogar a borracha fora que você ia conseguir ter as mesmas respostas. Mas, no nosso caso aqui, nós temos o nosso caderninho de anotações, né? Nesse caderninho que você tem aí, eu tenho certeza que você está tomando café e está com esse caderninho anotando. Nesse caderninho aí, você faça esse resumo, que ele é extremamente importante, principalmente para você montar as suas aulas, tá? Não esquece que você também está se preparando para ser um instrutor, para dar aula e para ter a tua empresa. Então tudo isso começa a fazer sentido. Então vamos aos exemplos. Você é um cara aventureiro, gosta de fazer mergulho, por exemplo. Uma das coisas que você tem vontade é fazer mergulho com tubarão. Já pensou? Olha só. Então você vai lá numa empresa de treinamento de mergulho, né? Que faz mergulho com tubarões e eles vão te oferecer um pacote promocional. E nesse pacote vai estar incluído equipamento de mergulho, roupa de neoprene, nadadeira, máscara, cilindro, passeio de barco e até um lanchinho, umas frutinhas lá no final. Dentro desse pacote está incluso ainda uma coisa chamada gaiola de proteção. Já ouviu falar? Não. Aquelas gaiolas que o cara fica dentro e os tubarão ficam batendo na grade tentando atacar ele. Ou seja, uma gaiola que te colocam dentro da água e você fica dentro dessa gaiola e os tubarão ficam em volta. Já viram isso? Olha só. Depois dá uma procurada aí dá um Google que você vai ver como é empolgante esse negócio. Então você vai lá e começa a fazer um passeio, até aí tudo bem. Você está numa zona de conforto, de segurança, tranquilo. Só que você chega lá no local do mergulho e fala assim, cara, eu não quero ficar nessa gaiola, eu quero nadar sozinho, livremente, eu sou um espírito livre. E nesse momento você burla o sistema de segurança, foge de tudo que foi planejado e se joga para nadar com os tubarão sem gaiola, sem coisa nenhuma. No momento que você está nadando lá, você começa a aparecer com um monte de tubarão à tua volta e você está numa situação perigosa. Você se coloca numa situação perigosa, ou seja, existe um perigo imediato ali.
algo que pode te fazer mal de imediato. Caso você tivesse seguido os conselhos, medidas de segurança, escutado o que eu estou te falando nesse vídeo, pensado um pouquinho e entrado na gaiola antes de se jogar na água, você teria uma medida de segurança, ou seja, você teria uma medida de controle. O risco ainda existiria de um tubarão vir, morder, invadir a gaiola, aquela coisa toda. Mas o perigo de você ser mordido, especificamente por um tubarão, em primeiro momento ele ficaria um pouco de lado, um pouco mais difícil de acontecer, beleza? Porque a partir do momento que eu tenho uma fragilidade do sistema, eu tenho esse perigo muito latente. A partir do momento que eu tenho uma barreira de proteção, o risco existe até o momento que essa barreira ela foi corrompida, né? A partir do momento que essa barreira foi burlada ou foi ultrapassada. Então eu quero que você mantenha a mente afiada, estabeleça boas práticas, boas medidas de controle, que só assim você vai conseguir minimizar os riscos e voltar para casa em segurança. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários desse vídeo. É extremamente importante para nós esse feedback. Não adianta de nada a gente vir aqui e achar que está dando a melhor aula e daqui a pouco não é o que você está recebendo. Então, se tiver sugestão, crítica, dúvida, reclamação ou elogios, coloque aqui pra gente. Isso é importantíssimo para a gente ter um feedback e melhorar cada vez mais a entrega para você. Vamos dar!